que é política? Política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através de sua opinião e de seu voto. A palavra política tem sua origem da palavra grega polis, que significa cidade. Nesse sentido, determinava a ação empreendida pelas cidades-estados gregas para normalizar a convivência entre seus habitantes e com as cidades-estados vizinhas. A política busca um consenso para uma boa convivência em comunidade. Por isso, ela é necessária, porque vivemos em sociedade e porque nem todos os membros de uma sociedade pensam igual. A política exercida dentro de um mesmo Estado chama-se política interna, e entre Estados diferentes denomina-se política externa. Um dos primeiros a explicar o conceito de política foi o filósofo Aristóteles. No seu livro Política, ele define que esta é um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. Para isso, o governo deve ser justo e as leis devem ser obedecidas. Mas para que um Estado seja bem organizado, não basta que existam boas leis, precisa também cuidar da execução dessas leis. A submissão às leis existentes é a primeira parte de uma boa ordem. A segunda é o valor das leis que está submetido. E com efeito pode-se obedecer às más leis, o que acontece de duas maneiras, ou porque as circunstâncias não permitem leis melhores, ou porque elas são simplesmente boas em si. Políticas públicas. As políticas públicas podem soar como uma redundância, pois o governo seria o principal responsável pela condução política da sociedade. No entanto, o governo tem várias atribuições, como garantir o funcionamento da economia e da justiça, assegurar a defesa do território e, finalmente, o bem-estar dos cidadãos. Quando surge um problema específico e que necessita de uma solução particular, aí teremos a chamada política pública. Por isso, definimos política pública como ações do governo para resolver um problema público após análises e avaliações. A política social é uma reestruturação da sociedade a fim de distribuir riquezas de maneira mais igualitária. A política social tem como objetivo garantir condições mínimas de cidadania, como habitação, saúde, educação e consciência ecológica. Já a política fiscal é o conjunto de medidas para que o governo atinja o equilíbrio das contas de um Estado. Ou seja, se um Estado gasta mais do que arrecada em impostos, o governo tomará ações para que isso diminua, pois senão sua dívida crescerá. A política monetária consiste no controle da inflação, da taxa de juros e da quantidade de dinheiro que circula num país. Existem vários tipos de regime político, como, por exemplo, monarquia, ditadura, oligarquia, tirania, república, aristocracia, liberalismo, socialismo e fascismo. As ideias políticas podem ser divididas em três: na direita, no centro ou na esquerda. A direita é uma manutenção das classes sociais com privilégios para os ricos. O centro é a defesa da liberdade de comércio com os direitos básicos dos trabalhadores assegurados. A esquerda defende a abolição das classes sociais, a repartição igualitária das riquezas e garantia dos direitos dos trabalhadores.